Se o teu negócio está baseado totalmente no Instagram hoje, eu sinto te informar que daqui a pouquíssimo tempo, e eu estou falando de pouco tempo mesmo, ele pode simplesmente ter uma queda brusca de faturamento. Pode ter pessoas que em um dado momento eram fãs, seguiam, compartilhavam. Essas pessoas elas vão começar a desaparecer. E isso aqui tem uma explicação do porquê vai começar a acontecer e já está, na verdade, acontecendo. E eu quero te explicar justamente com esse desenho. Te explicar com o argumento do ecossistema de conteúdo. O que é o ecossistema de conteúdo e por que que negócios que hoje se baseiam totalmente em uma rede social só estão prestes a acabar? E eu falo isso aqui não é questão de alarde, não é questão de, ele está, sei lá, tentando me assustar, etc. Não é. É só você olhar para a realidade e ver como as coisas estão. Vamos lá. Ó, eu vou até tomar minha água durante aqui o tempo, que você sabe, né? Você que aí é de casa, sabe como é que a coisa funciona. A gente aqui é uma troca de ideia, a gente vai construindo um raciocínio juntos. Vamos lá. O que significa ecossistema de conteúdo? O ecossistema de conteúdo, ele vem para dentro do nosso negócio com um simples objetivo. O objetivo master dele é causar mais familiaridade, ter mais familiaridade com as pessoas que nos acompanham. Tá? Esse aqui é, digamos assim, é o objetivo master, mas existem vários micro-objetivos que a gente vai dialogar aqui ao longo do vídeo. Por quê? Por que a gente busca a familiaridade? Hoje, quando a gente olha para o mercado, existe uma concorrência muito grande. O tráfego em si, se você faz tráfego, né, você vê que existe um aumento de concorrência dentro do tráfego. O preço por seguidor aumenta, o preço por cliente aumenta também. O tráfego em si ele fica mais caro e fica porque tem mais concorrência. Existem mais pessoas dentro por exemplo, do Instagram fazendo a mesma coisa que você está fazendo, pagando para o Instagram divulgar mais conteúdos iguais àqueles que você faz dentro do seu perfil. Só que, vamos lá, existem as mesmas 24 horas por dia quando a gente olha para o seu cliente. Pensa no teu cliente agora. Ele tem 24 horas por dia, provavelmente ele passa, sei lá, 2 horas por dia no Instagram ou nas redes sociais, tá? Vamos arredondar aqui, pode ser menos, pode ser mais, mas enfim. E ele te vê, às vezes, poucos segundos ou poucos minutos, dependendo do seu conteúdo. E aqui que entra a coisa. Se você está somente no Instagram, que é uma plataforma, a gente vai ver daqui a pouquinho ali para baixo, que é uma plataforma de conteúdos curtos, conteúdos onde o raciocínio também é curto, significa que você tem menos tempo de tela com o seu cliente. E eu já mostrei isso em outro vídeo, vou até deixar linkado aqui em cima. O Google tem uma pesquisa que é uma pesquisa que eu sempre esqueço, mas é a 7, 11, 4, alguma coisa assim, que você tem que ter 7 horas de a pessoa te vendo, né, o seu cliente te vendo ali, vídeos, etc., conteúdos. Tem que ter várias plataformas e ele tem que receber esses estímulos diversas vezes. Senão, ele não vai comprar. Vai ser muito mais difícil de comprar. Por quê? Porque a concorrência está grande. E quando a gente pensa em marca pessoal, isso aqui também é muito importante. E aqui a gente entra no quesito de facetas. Eu quero te falar também um pouquinho sobre isso aqui, o que isso aqui significa. O que são facetas? Quando a gente começa a divulgar o nosso conteúdo dentro das redes sociais, as pessoas elas vão, além de entender qual o problema que você resolve, essas pessoas também elas vão começar a conhecer mais de você. Querendo ou não, você vê quem eu sou aqui através dos vídeos, através do meu Instagram, através aqui do YouTube, do TikTok, enfim, você vai conhecendo mais como é a minha linha de raciocínio, não só para negócio, que é algo que eu falo, mas também para a vida. Quais são as minhas opiniões, meus posicionamentos, como eu vivo, por que eu vivo assim, né? Porque eu acabo compartilhando isso de forma intencional. Isso você vai também alocar dentro do teu nicho, por exemplo. Vamos supor que você é nutricionista, que você é terapeuta, que você é psicólogo. Você vai ter uma visão de mundo sobre psicologia. Você vai ter uma visão de mundo pessoal, sobre como você vê família, como você vê trabalho, como você vê... Enfim, isso tudo acontece. Só que essa construção, ela precisa acontecer de uma forma mais, digamos, rápida e mais concreta. E é por isso que a gente cria o ecossistema de conteúdo. É por isso que a gente faz isso, porque se a gente tem poucos estímulos, e aqui a gente começa já a entrar para dentro mais do desenho, a gente tem poucos estímulos para com o nosso futuro cliente, para com o nosso seguidor, significa que o tempo médio para ele entender quem é você de fato, em todas essas facetas, é muito maior. É muito maior.
E aqui entra uma outra coisa dos estímulos. Além de tempo com você, tempo de tela, existe, que eu sempre dou o exemplo da sinoide, que é essa curva aqui. Essa curva se chama curva sinoide. Quando você tem um ecossistema, você vai ver que existem diversas plataformas e cada plataforma ela proporciona para você tipos de estímulos diferentes. Por exemplo, se a gente desce aqui embaixo, o Instagram, eles são, como eu te disse, conteúdos curtos, raciocínios curtos. A vida útil desse conteúdo também é curto, né? E ele é fácil de ser criado, né? Ele é como se fosse, e aqui daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de lembrete. A mesma coisa do TikTok. Só que quando a gente, por exemplo, vem para o YouTube ou e-mail, a gente vê que, por exemplo, o YouTube ele tem vídeos longos, né? Esse vídeo, por exemplo, já tem 6 minutos. Quando que eu vou postar um vídeo de 6 minutos no Instagram? As pessoas não vão consumir, porque não é o tipo de consumo dentro daquela plataforma. E aqui que a gente começa a entender como é que funciona estímulos, como é que funciona a diversificação de plataformas. O YouTube ele tem vídeos longos, raciocínios longos, vida longa, ele é muito difícil de criar, né? Então, existe uma outra forma de ser consumido e também de ser criado. Aqui a gente volta para a sinoide. O que isso tudo significa? Se a gente sabe que duas coisas, eu vou até escrever aqui embaixo para a gente deixar anotado aqui, duas coisas. O cliente, ele precisa de tempo e estímulos diferentes. O que significa tempo? Você já sabe. É tempo de tela contigo. Para ele te conhecer. É igual, pensa assim, numa amizade ou até mesmo num namoro. Para você confiar naquela pessoa que você acabou de conhecer, você vai precisar passar tempo com ela. Você vai precisar conhecer aquela pessoa. E você vai precisar conhecer aquela pessoa em ambientes diferentes. É aqui que entra o estímulo. E é exatamente aqui que entra as plataformas. Porque, por exemplo, às vezes o seu amigo, que você acabou de conhecer, ele se comporta de uma forma quando ele está no campo de futebol com outros amigos. Só que ele se comporta de uma forma totalmente diferente, mais profunda, quando ele está sozinho com você assistindo um filme. Ou quando ele está com a namorada dele junto com você, junto com a sua namorada. Então você começa a conhecer várias facetas dessa pessoa. E conhecendo as facetas diferentes, você começa a se ambientar, você começa a se familiarizar. E aqui entra a palavra familiarizar. Isso é muito importante quando a gente pensa em dois objetivos. Objetivo de venda e objetivo de criar uma marca pessoal. Porque, por mais que esses dois objetivos pareçam objetivos diferentes e distintos, eles estão intimamente ligados. Porque a venda, ela vai acontecer de uma forma mais fácil quando você tem uma marca pessoal consolidada e onde as pessoas confiam mais em você, onde as pessoas são mais familiarizadas com você. E aqui que entra a sinoide. Por exemplo, quando você posta um vídeo curto, você está, digamos assim, no pico aqui, porque é um vídeo curto, por exemplo, um story de 30 segundos, né? Ou um carrossel de 10 slides. A pessoa ela consome aquilo rápido, ponto. Ela lembrou de você, ela recebeu um estímulo diferente. Quando você posta um vídeo profundo no YouTube, como esse aqui, que já tem 8 minutos, que eu acho que vai ter bem mais tempo que isso aqui, o estímulo é diferente. Só que ele vê outra faceta do mesmo criador, do mesmo líder daquela comunidade. Isso aqui é tipo assim, é importantíssimo nos dias de hoje. Se a gente pega, por exemplo, o criador A e o criador B, tá? O líder A, o líder B. O empreendedor A, o empreendedor B. E a gente pega essas duas figuras, a gente pega, por exemplo, o empreendedor A, né? O dono de negócio A. Ele só faz conteúdo no Instagram. O que acontece? A linha senoide dele é uma linha muito linear. É sempre o mesmo estímulo, a mesma coisa, falado da mesma forma, no mesmo ritmo. Não muda muita coisa, porque a plataforma não permite que você faça essa mudança. Agora, quando você pega e dá estímulos em locais diferentes, estímulos, né, e tempo de tela diferente, a coisa muda totalmente, porque você consegue ver vários estímulos diferentes e várias facetas diferentes dessa pessoa. E aqui que entra as redes sociais, né? Que a gente já deu até uma adiantada e aqui que ela vai entrar, né? Então, por exemplo, por que é importante que você tenha plataformas de conteúdos que ela proporciona que você produza conteúdos profundos? Por que é importante? Porque essa comunicação ela é mais longa e pode ser que ela seja direta, mas ela normalmente é mais indireta. Porque, por exemplo, para você entender todo o meu raciocínio dentro desse vídeo aqui, você vai precisar permanecer comigo até o fim. Então, já são 10 minutos de vídeo. Você está até agora aqui construindo raciocínio. Então, a coisa é mais indireta. A gente está conversando aqui. É outra pegada de conteúdo. Então, o YouTube, a gente viu, é vídeos longos, como esse aqui. Raciocínios longos. Então, a gente vai construindo junto aqui raciocínios. E aqui que está uma coisa muito importante do YouTube, tá? Vou até salientar isso aqui com uma seta aqui. Ele tem
isso aqui em questão de negócio, tá? Isso aqui é importantíssimo. Ele tem vida longa. Deixa eu mudar a cor aqui. Ele tem vida longa. Porque o SEO, tá? O SEO do YouTube, o como a plataforma funciona, ele te proporciona essa vida longa no seu conteúdo. Então, por exemplo, esse vídeo que eu estou criando, ele é um vídeo que ele vai funcionar logo de cara, mas provavelmente ele vai continuar funcionando ao longo do tempo. Isso é a coisa mais importante quando eu penso do ponto de vista de negócio. Porque se eu produzo um conteúdo igual ao Instagram, que ele dura 24 horas, como por exemplo os stories, cara, eu vou precisar todos os dias me esforçar da mesma forma e eu nunca vou ter essa escala que eu estou buscando a nível de negócio. Diferentemente do YouTube. Do YouTube, quando eu tiver, por exemplo, 500 vídeos gravados, eu vou ter 500 agentes, 500 vendedores, 500, digamos assim, conteúdos, produtores de conteúdo trabalhando para mim 24 horas por dia. Isso aqui é importantíssimo. Porque imagina isso a longo prazo. E aqui que está a coisa. Quando a gente pensa em ecossistema de conteúdo, a gente pensa em longo prazo. A pessoa que ela só liga, vou produzir no Instagram porque o Instagram está me dando caixa rápido, o Instagram faz com que a pessoa se converta rápido, etc, etc. Beleza, isso tudo é real. Eu trabalho com pessoas, inclusive, que têm muitos resultados somente usando o Instagram. Só que, a longo prazo, isso aqui é a pior coisa que você pode fazer. E é aqui que entra a maturidade. Se você não tem maturidade para entender isso aqui, provavelmente o seu negócio ele vai acabar em breve. Porque você vai ter sempre que, por exemplo, produzir conteúdos todos os dias. Sem conteúdo, o negócio da internet ele não vive, não tem como. Não tem como. Então você tem que ter conteúdo rodando. Se, por exemplo, você, sei lá, se você é mulher, você fica grávida, o que acontece? Se você é homem, sei lá, você fica doente. Então, se você deixar de uma semana de produzir conteúdo, seu negócio, tipo assim, ele vai ter um declínio. Isso não pode acontecer. A nível de negócio, a nível de maturidade de olhar isso aqui, isso não pode acontecer. Por isso que a gente precisa trabalhar com plataformas de conteúdos profundos e que duram. O YouTube, pra gente aqui, é o melhor de todos nesse quesito. É o melhor de todos. E e-mail também, eles são textos longos, conteúdos longos, raciocínios também longos, como o YouTube. A vida média dele ele vai mudar referente a uma coisa. Se você manda e-mails e você tem um blog onde você posta esses e-mails e existe o SEO do Google rodando, aí sim, aí você tem uma vida longa. Mas normalmente se você só manda o e-mail, provavelmente a pessoa ela vai ler esse e-mail hoje e ela não vai se lembrar daqui, por exemplo, um mês desse e-mail. Só que o impacto da pessoa ler um texto longo e ver um vídeo curto, como por exemplo um Reels no Instagram, é muito maior. O impacto dentro da cabeça dela vai ser muito maior. Então, por isso que eu considero o e-mail, mesmo que você não tenha um SEO trabalhando ali para você só está enviando e-mail, você tem um blog, colocando esses textos dentro de um blog, eu considero ele uma plataforma de conteúdos profundos, porque você tem raciocínios longos ali dentro. Isso impacta na forma como a pessoa consome o teu conteúdo. Tinha fugido a palavra para mim aqui. E, obviamente, ele é mais difícil de criar, porque você vai ter que parar e escrever ali uma carta de 30, 40 minutos. É muito mais difícil de criar do que um vídeo de 1 minuto no Instagram, entende? Então, por isso que quando a gente pensa em ponto de vista de negócio, é importantíssimo que você esteja, por exemplo, no YouTube, pelo menos. No YouTube. Você tem que estar no YouTube. Precisa estar. Essa plataforma aqui é uma plataforma que hoje, pra gente dentro aqui do Brasil, ela é importante. Não tem como. E quando a gente pensa agora em conteúdos rasos, conteúdos onde a comunicação é mais rápida e direta, são plataformas que também são importantes. Por quê? E aqui que, às vezes, você pode ter achado que eu ia falar mal dessas plataformas. Existe o lado bom delas, existe o lado ruim, como também as plataformas de conteúdos profundos. Por exemplo, o Instagram. Qual que é o lado ruim do Instagram? Eles são conteúdos curtos, raciocínios curtos, vida útil curta também. Então, foi o que eu te falei já, né? Até te adiantei isso aqui. Cara, você vai precisar sempre estar criando conteúdo todos os dias, porque se você não queria pular 1, 2, 3, uma semana sem criar, se você tirar férias do Instagram, o Instagram ele vai te punir. Ele vai te punir. E hoje em dia eu vou até mais profundo nesse raciocínio aqui. Se você não tem tráfego rodando dentro do Instagram, o Instagram não vai te entregar. É muito difícil, você vai ter que ser um cara de produção de conteúdo orgânico muito bom. E mesmo assim, quando você pensa em grau de comunicação, em grau de copy, de conteúdo, você vai precisar ser mais específico nas suas copies para vender o que você está vendendo. Porque nesse canal aqui eu converso com pessoas que vendem programas de acompanhamento, mentorias e consultorias. Eu não converso, por exemplo, com pessoas que vendem curso, pessoas que fazem lançamento. Levando isso em raciocínio, levando isso em conta,
Você vai precisar, para vender esses programas de acompanhamento que são mais caros, você vai precisar ser mais direto na sua comunicação, porque a plataforma pede isso e porque as pessoas esperam isso dentro do Instagram. Logo, se você é mais direto, você é mais específico, a entrega do seu conteúdo necessariamente vai ser mais baixa. É normal, porque você, por exemplo, você não está falando do caso da Virgínia com o Vinícius Júnior. Você está falando de como construir um ecossistema de conteúdo. Você vê que o próprio assunto ele já é mais limitado. Se eu postar algo referente a isso no Instagram, eu sei que não vai ter muitas visualizações. E como eu faço para ter muitas visualizações? E, principalmente, achar o público certo para esse conteúdo. Eu uso tráfego. Então, por isso que no Instagram, necessariamente você vai precisar ter tráfego hoje. Precisar ter tráfego. Diferentemente do TikTok. O TikTok está num período que ele está com uma entrega muito alta. E é bom que a gente aproveite essa entrega dele alta. Entrega orgânica, no caso. Só que, foi o que eu te falei. Além disso tudo que eu falei do Instagram e do TikTok também, mas mais focado no Instagram, o Instagram, qual é o lado bom dele? O lado bom é que, quando você quer fazer ações de vendas e ser mais direto na tua comunicação e angariar pessoas para dentro do teu negócio, ele é uma ótima plataforma. Por quê? Porque você consegue ser mais direto, curto, grosso, porque é o que a plataforma pede para você ser. Você não pode ter, por exemplo, 15 minutos de vídeo lá dentro. Então, necessariamente, a sua comunicação vai ter que ser mais apertada. E por ser mais apertada, você vai ter que ser mais direto no raciocínio. Logo, as pessoas compram muito lá dentro, porque aqui a gente entra também no âmbito brasileiro, né? A gente vê nível Brasil. Hoje o brasileiro está dentro do Instagram. A gente não pode, a nível de negócio também, descartar o Instagram. Eu acho que isso é um grande erro, inclusive. Você tem que ter o Instagram, porque as pessoas estão dentro do Instagram. Né? Não tem como você descartar, entende? Então tem que ter. E essa questão de lembrete que eu ia te falar, né? O que significa lembrete? Eu vejo hoje o Instagram e o TikTok como se fossem... sabe aquele shot de dopamina que o pessoal chama hoje em dia? É como se fossem pequenos lembretes. Porque você, por exemplo, você usa os stories. Você pode, de 1 em 1 hora, meia hora, sempre publicar novos stories. Então é sempre um lembrete. É sempre uma volta na cabeça do teu cliente que você está ali, que você está produzindo. E ele vai se lembrando, se lembrando, se lembrando. Na hora que você fizer uma oferta, ele já vai estar familiarizado com você. Isso é muito importante. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai falar de conteúdos curtos, como os Reels, né, que a gente posta tanto no Instagram como no TikTok. São lembretes, porque eles são fáceis de criar. E esse que é o lado bom do Instagram e do TikTok. Por ser fácil, você consegue imprimir um volume maior aqui. E imprimir um volume maior, obviamente, você vai sempre dar sempre aquele estralo. Pum, ó, tô aqui. O cliente ele vai sempre se lembrar de você. Isso é importante, tá? Então, a nível de ecossistema, o raciocínio é esse aqui. Porque, agora, finalizando só para você entender realmente o grau de importância de você ter um ecossistema. Quando você olha um negócio que só está no Instagram hoje, porque é a maioria dos negócios hoje que eu atendo, o ruim disso aqui, como você foi acompanhando ao longo do vídeo, mas o ruim disso é que você está olhando para curto prazo. O Instagram ele consegue vender? Sim. Você consegue vender e vender alto dentro do Instagram. Você não vai descartar o Instagram, não é isso, não é isso que eu estou falando, e você precisa entender isso aqui, porque às vezes eu falo, não, o Instagram é pior, parece que eu estou falando assim, o Instagram é pior que o YouTube, mas não é para você largar o Instagram, porque o Instagram ele é bom. Só que só ter o Instagram hoje é um tiro no pé a médio e principalmente longo prazo. Porque quando a gente pega, por exemplo, o YouTube, que é uma plataforma de conteúdos longos, é uma plataforma onde você tem um raciocínio longo, e que a vida útil desses conteúdos, ela persiste, assim, não tem como você não estar aqui. Não tem como. E, levando em consideração que o tempo médio que a pessoa passa com você ao longo dos dias é cada vez mais curto por conta da tua concorrência, e porque a concorrência vai sempre aumentar, você precisa dar mais tempo de tela, que a gente entra no assunto de estímulos, de novo, mais tempo de tela e estímulos diferentes. A gente pode usar a analogia do namoro ou da amizade aqui. Porque a pessoa, o que a gente está buscando aqui é familiaridade. É a pessoa reconhecer a gente e reconhecer-nos como bons profissionais que detêm uma marca pessoal forte. A gente tem nas facetas aqui. A gente tem visão de negócio, a gente tem visão de vida, como a gente vive, o que a gente vive, qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa opinião e como a gente resolve aquele problema que a gente está propondo. Então, por exemplo, qual o problema que eu resolvo hoje? Eu resolvo o problema de pessoas que buscam vender mais programas de acompanhamento, mentorias, consultorias, consultas. Quem são os meus clientes? São terapeutas, são psicólogos, são nutricionistas, são gestores financeiros, planejadores financeiros. Né? Então, todas essas pessoas que vendem consultas,
mentorias, enfim, todo esse tipo de entregável eu consigo ajudar. Só que eu preciso que essa pessoa, além de entender qual problema eu resolvo, eu preciso que ela entenda quem é o Cris, quem é aquela pessoa que está resolvendo o problema dela, porque isso aqui é a coisa menos palpável, mas é uma das coisas mais importantes e que vai fazer diferença na venda. E que vai fazer diferença no longo prazo do seu negócio, porque você está criando uma comunidade forte. E eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, eu vou até deixar ele linkado aqui em cima depois para você ver. Provavelmente eu já gravei esse vídeo, tá? Então eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Que é qual é a diferença de você ter clientes e superfãs. E eu vou falar sobre isso mais em outro vídeo, tá? Mas quando a gente pensa em ecossistema de conteúdo, é isso aqui. É isso aqui que a gente tem que levar em consideração. Porque se a gente tem poucos estímulos, poucos tempos de tela, a gente vai ficar cada vez mais para trás. Nós precisamos dar profundidade para o nosso cliente. Nós precisamos mostrar para o nosso cliente que nós dominamos aquele assunto. Que nós sabemos, a gente tem café no bule, a gente sabe do que a gente está falando. E eu preciso provar. Como é que eu provo para ele? Eu provo dando estímulos e tempo de tela diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você. Se você quer saber como funciona mais a minha mentoria onde eu te acompanho para você construir um ecossistema de conteúdo e um negócio que seja lucrativo, que você possa atrair leads todos os dias e vender para esses leads de forma fácil, com um funil fácil, vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você conversar comigo, fechou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.